Neste capítulo, estudaremos os retificadores monofásico e trifásico com filtro capacitivo, que podem ser considerados os estágios de entrada universais dos equipamentos que precisam ser alimentados com tensões CC a partir de fontes de alimentação CA, como é o caso da rede da concessionária, seja monofásica ou trifásica. Como mencionamos anteriormente, o retificador monofásico dobrador é um dispositivo amplamente empregado em aplicações práticas, via de regra em fontes chaveadas. Um interruptor permite a operação com tensões de alimentação de entrada eficazes de 110 ou 220 volts. Inicialmente, vamos analisar a operação do retificador com o interruptor na posição 2. Verifica-se então que à direita que a tensão de saída CC possui uma elevada ondulação que é reduzida à medida que se aumenta o valor da capacitância de filtro utilizado. E além disso, essa tensão de saída possui uma ondulação cuja frequência é o dobro da frequência da tensão de alimentação. Na análise que se segue, vamos considerar que a forma de onda da corrente I, que é a corrente entregue para o estágio de saída composto pelo capacitor e pela carga ou pelo conversor ajusante, possui o formato retangular. Porém, como mencionamos anteriormente, como pode ser observada a partir dessa forma de onda de corrente experimental, a corrente drenada a partir da rede tem um aspecto aproximadamente triangular, com elevados valores de pico, e essa corrente somente é diferente de zero durante um curto intervalo de tempo no qual a fonte de alimentação CA fornece energia para o capacitor e para a carga. Sabemos que isso resulta num elevado conteúdo harmônico, especialmente em componentes harmônicas de baixa frequência, como pode ser observado por esse espectro harmônico, e consequentemente tem-se um baixo fator de potência de entrada. Em aplicações de potências maiores que aquelas que sistemas monofásicos não são capazes de atingir, normalmente empregam-se os retificadores trifásicos, associados a um capacitor de filtro na saída, que visa justamente minimizar a ondulação da tensão CC na carga, cuja frequência é de 6 vezes a frequência da tensão de alimentação. Então, esse é um retificador chamado de retificador de 6 pulsos. Mesmo sem o filtro capacitivo, a ondulação da tensão na carga é menor do que aquela do retificador monofásico, porque os pulsos ocorrem justamente nos instantes em que as tensões fase-fase são mais positivas. Então, como há 6 possíveis combinações para as tensões fase-fase, tem-se no total 6 pulsos. E de forma semelhante ao retificador monofásico, a forma de onda da corrente de entrada é distorcida, possui agora não um, mas 2 picos associados aos intervalos de tempo em que há fornecimento de energia da fonte de alimentação trifásica para a carga, e isso também resulta num elevado conteúdo harmônico. Nas duas estruturas anteriormente mostradas, temos uma fonte de alimentação CA na entrada, monofásica ou trifásica, uma ponte a diodos com 4 ou 6 diodos e a carga associada ao filtro capacitivo. Em ambos os casos, a corrente de entrada drenada da rede é distorcida, ou seja, não senoidal, implicando um baixo fator de potência de entrada. Então, a solução para a questão do elevado conteúdo harmônico da corrente reside na inserção de um estágio intermediário entre a ponte retificadora e a carga, denominado estágio pré-regulador, que, como veremos, se baseia no uso de uma estrutura derivada da conversão CC-CC, em que a tensão de entrada não mais será uma tensão CC pura, mas sim uma
tensão retificada pela ponte a diodos. Esse diagrama representa uma estrutura genérica para o qual não se tem especificação de topologia e também de técnica de controle empregada. Ao longo do curso, estudaremos as possíveis configurações de conversores que podem ser utilizados como estágio pré-regulador e também diversas estratégias de controle que permitem obter correntes de entrada aproximadamente senoidais e também regular a tensão CC na carga, que nos retificadores não controlados a diodo é não regulada. Então, nesse diagrama temos uma realimentação da tensão de saída por meio de uma amostra obtida dessa tensão utilizando sensores ou divisores resistivos. Esse sinal é realimentado no circuito de controle ao qual está associado um compensador e dessa forma nós temos também uma amostra da corrente extraída da rede e também um formato a ser imposto por essa corrente, que no caso desse diagrama genérico seria a tensão de entrada retificada. Desse modo, conseguimos fazer com que o conjunto fonte de alimentação CA, ponte retificadora, estágio pré-regulador e carga funcionem como uma carga resistiva, em que o fator de potência de entrada é aproximadamente unitário. Nós temos então o sistema emulando o comportamento de uma carga resistiva. E esse é o objetivo do estudo dos retificadores de alto fator de potência que serão abordados no curso. Essa então é uma estrutura que pode funcionar em modo dobrador ou não dobrador. Inicialmente analisaremos o funcionamento com o interruptor na posição 1, sendo que dessa forma os capacitores 1 e 2 ficam associados em série, resultando em uma única capacitância C. Consideremos abaixo as formas de onda da tensão de saída, acompanhando a tensão retificada após a ponte a diodos, e também a corrente entregue ao estágio de saída, que consiste no capacitor equivalente associado em paralelo com a carga ou o conversor ajusante. Como temos dois pulsos, a energia armazenada no capacitor deve considerar tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Então, adotando-se apenas um dos semiciclos e, além disso, aproximando a forma de onda da corrente no capacitor, que tem aquele formato de triângulo, aquele pico elevado, por um sinal retangular, podemos obter um processo simplificado para o projeto desse retificador. Então, lembramos que a energia armazenada em um capacitor é meio de CV ao quadrado. Aplicando-se, então, esta definição a um dos pulsos, correspondente a um semiciclo, tem-se, então, essa expressão, que a energia extraída a partir da fonte de entrada dividido por 2 é igual a meio de capacitância equivalente multiplicado pela diferença entre a tensão de pico de entrada e a tensão mínima atingida no capacitor. Essa expressão mostra, então, que o capacitor de saída fica sujeito ao valor de pico da tensão de entrada de alimentação e, nos intervalos em que ele não recebe energia da rede de alimentação, se descarrega até um valor VC mínimo. Tensão de entrada de pico menos VC mínimo será o que conhecemos por ondulação. Além disso, pode-se demonstrar que o tempo de carga do capacitor é calculado pelo arco cosseno de VC mínimo dividido por V de pico, esse resultado dividido por 2π vezes a frequência. Então, a partir de algumas manipulações matemáticas, podemos calcular o valor da capacitância total em função da potência de entrada, da frequência da tensão de alimentação e dos valores de pico da tensão CA de alimentação e do valor da tensão mínima no capacitor. Naturalmente, quanto maior
a ondulação, menor o valor da capacitância e vice-versa. Além disso, quanto maior for o capacitor, mais distorcida será a corrente extraída da fonte de alimentação, justamente porque o capacitor precisará receber uma menor quantidade de energia a partir da fonte. Outra questão importante é que o valor médio ou valor eficaz da forma de onda da tensão na carga pode ser calculado aproximadamente pela média aritmética entre V de pico e Vc mínimo. A partir da análise do circuito anteriormente mostrado, consideremos a definição de duas correntes. A primeira, a corrente I, que é a corrente entregue ao estágio de saída, e segundo, a corrente I2, que é a corrente que circula apenas pela carga, seja o resistor ou o conversor ajusante. A corrente I entregue ao estágio de saída é composta por duas parcelas, uma parcela média e uma parcela eficaz, ou seja, uma componente CC e outra componente CA. Pelo capacitor não circula a componente CC, naturalmente, circulando apenas a corrente CA. Podemos calcular o valor eficaz total de uma forma de onda contendo harmônicos pela somatória dos valores eficazes ao quadrado e, em situações nas quais existe um termo médio, este também deve ser considerado no cálculo. Então, a primeira expressão apresentada nesse slide mostra que a corrente eficaz total do estágio de saída é raiz quadrada do valor médio ao quadrado e do valor da componente alternada ao quadrado também, a qual pode ser isolada nessa expressão de acordo com a segunda equação. Aplicando-se as definições de valor médio e valor eficaz à forma de onda da corrente instantânea I, mostrada no slide anterior, obtém-se duas novas expressões que, substituídas na segunda equação, permitem calcular apenas a componente alternada da corrente I. Esse cálculo é de suma importância porque essa corrente circulando pelo capacitor de filtro gera perdas na forma do efeito Joule. O capacitor, de forma genérica, pode ser entendido como um circuito RLC, mas para frequências inferiores a MHz, o indutor pode ser considerado como curto-circuito e, portanto, o capacitor se resume a um circuito RC série. Essa resistência apresenta valor elevado, sobretudo no caso de capacitores eletrolíticos, que possuem polaridade. Então, em muitas situações de projetos de conversores estáticos, associa-se capacitores em paralelo, não só no sentido de obter a capacitância de filtro desejada para uma dada ondulação, mas também para reduzir a resistência série que é obtida assim como num circuito com vários resistores em paralelo. Então, com capacitores associados em paralelo, temos que as capacitâncias são somadas, por outro lado, as resistências são reduzidas. Em intervalos de tempo nos quais a fonte de alimentação não fornece energia para a carga, o capacitor é responsável por fazê-lo, sendo que a corrente que passa pelo capacitor também possuirá uma componente alternada que levará à existência de perdas, sobretudo em virtude da potência dissipada na resistência série. Consideremos então esta forma de onda da corrente, sendo que a potência de entrada pode ser calculada por essa expressão, valor de pico da corrente, tensão mínima no capacitor e a razão cíclica, definida pela relação entre o tempo em que a corrente circula pelo período desta forma de onda, que é o período da tensão de entrada senoidal. Rearranjando então as duas expressões, obtém-se uma forma de calcular o valor da corrente de pico, entregue ao estágio seguinte, e, considerando um pior caso para a razão cíclica meio, pode-se definir
a expressão para o cálculo do valor de pico da corrente I2. Além disso, aplicando-se a definição de valor eficaz à forma de onda mostrada no slide, é possível obter a expressão correspondente ao valor eficaz da corrente I2 como sendo igual à relação entre a potência de entrada e a tensão mínima no capacitor. Além disso, deve-se ressaltar que o rendimento é a relação entre a potência de saída e a potência de entrada, e, conhecendo-se a potência na carga e estipulando-se o valor do rendimento, pode-se determinar a potência de entrada diretamente. Portanto, no capacitor circulam duas componentes CA. A componente CA da corrente, que é fornecida ao estágio de saída, quando não há transferência de energia direta da fonte para a carga, e a componente CA da corrente fornecida à associação do capacitor em paralelo com o estágio de saída com a carga. E dessa forma, a corrente eficaz total que circula no capacitor é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores eficazes das duas componentes anteriormente mencionadas. Além disso, é necessário determinar os esforços de tensão e corrente nos semicondutores, que no caso do retificador não controlado com filtro capacitivo, são os diodos. Analisando-se as formas de onda correspondentes ao funcionamento dos diodos no semiciclo positivo ou negativo, obtém-se duas expressões para o cálculo da corrente média e corrente eficaz. Lembrando que a escolha do diodo deve ser feita de acordo com a corrente média e, além disso, analisando-se as etapas de operação, constata-se que cada diodo fica submetido a uma tensão reversa máxima igual ao pico da tensão de alimentação. Consideramos aqui um exemplo numérico de projeto do retificador, em que a tensão de entrada eficaz varia de 99 a 135 volts e o valor nominal de funcionamento do retificador é de 117 volts. Considerando-se também a frequência da rede de 60 Hz e o fato de que o capacitor não pode se descarregar até uma tensão inferior a 100 volts. Esse, então, é o valor mínimo instantâneo que a tensão na carga pode assumir. Estipulando-se, então, um rendimento de 70% e uma potência de saída de 70 watts, pode-se calcular a potência de entrada como sendo igual a 100 watts. Além disso, o capacitor deve ser calculado para o pior caso, ou seja, para o valor da tensão de entrada de pico que levar ao maior valor de capacitância. Nesse caso, isso vai acontecer para o valor de pico da tensão de entrada mínima, que é igual a raiz de 2 vezes 99 volts, igual a 140 volts. E assim é possível calcular a capacitância de filtro, que vai garantir que a tensão no capacitor não seja inferior a 100 volts ao longo de toda a faixa de operação da tensão de entrada. Em um retificador real, em uma das etapas de funcionamento, a tensão de entrada fica subtraída pela queda de tensão em dois diodos. Nesse caso, considera-se que cada diodo apresenta uma queda de tensão de 2,5 volts, portanto, aplicado ao capacitor, haverá uma tensão de 135 volts. Além disso, a ondulação ou ripple será igual ao valor de pico, subtraído das quedas nos diodos, naturalmente, menos o valor mínimo da tensão no capacitor, chegando-se então a uma ondulação de 35 volts, que corresponde a um capacitor de 203 microfarad ou a associação série de dois capacitores de 406 microfarad. Naturalmente, esse não é um valor comercial, então deve-se adotar o valor comercial mais próximo em projetos práticos. Além disso, o tempo de carga pode ser calculado por aquela expressão anteriormente mencionada. Esse tempo de carga permite estimar o valor de pico da corrente no capacitor de filtro, que também é o valor da corrente de entrada. O valor eficaz da componente alternada da corrente no capacitor de filtro associado ao estágio de saída é calculado pela expressão que foi mencionada anteriormente. E deve-se depois calcular ainda a componente
alternada associada à corrente que circula pelo capacitor, quando apenas esse elemento é responsável por suprir a carga. Logo, de posse dessas duas parcelas de correntes eficazes, é possível calcular a corrente eficaz total no capacitor de filtro, e além disso, é necessário calcular os esforços de corrente e tensão nos itens H, I e J do exercício. Lembrando que o esforço de tensão é aquele válido para o pior caso. E nesta condição, devemos lembrar que a máxima tensão de entrada eficaz é de 135 volts, que multiplicado por raiz de 2 resulta em 191 volts. Deve-se ressaltar que esse valor de 135 volts não é o valor calculado anteriormente de 140 menos 2 vezes 2,5 volts, que é justamente a tensão de entrada de pico aplicada ao capacitor, subtraída das quedas nos dois diodos. A análise apresentada até então foi simplificada uma vez que a corrente no capacitor foi considerada como sendo um pulso retangular. Na verdade, a forma de onda mais próxima da prática apresenta o aspecto mostrado no slide, em que o intervalo de tempo no qual o capacitor se carrega está mais próximo de uma forma de onda com aspecto semelhante a de um triângulo retângulo. Então, o estudo completo do funcionamento do conversor envolve um procedimento mais complexo, começando pela análise das etapas de funcionamento. Na primeira etapa, que vai de θ3 até π/2, a fonte de tensão CA polariza os diodos D2 e D3 e há fornecimento de energia tanto para o capacitor quanto para a carga. No intervalo de tempo, no intervalo em que os diodos conduzem, temos então energia sendo fornecida para o capacitor e, naturalmente, circula corrente por esse elemento. Essa corrente pode ser calculada por uma expressão bem conhecida da análise de circuitos elétricos, IC é igual a C dBc dt, ou ainda podemos multiplicar o numerador e o denominador por ômega para obter uma representação em termos do ângulo de fase, sendo que ômega-t é igual a θ, θ representando esse ângulo de fase. Além disso, a tensão aplicada ao capacitor é puramente senoidal, sendo dada por um valor de pico multiplicado por seno de θ. Portanto, podemos representar a corrente no capacitor, considerando que essa tensão de alimentação instantânea varia em função de θ, e, desse modo, substituindo-se a expressão instantânea da tensão de alimentação na expressão da corrente, obtemos a expressão que permite representar a corrente instantânea no capacitor. Então, pela análise matemática desenvolvida nesse slide, chega-se à conclusão que o formato da corrente do capacitor não é retangular como anteriormente assumido, e sim cossenoidal. Temos nesse slide resultados de simulação referentes ao exemplo de projeto anteriormente mostrado, sendo que uma capacitância de 203 microfarad foi calculada, associada em paralelo com uma carga de 100 ohms, considerando-se também a tensão de alimentação de 99 volts eficazes como sendo o valor mínimo da tensão de entrada. No exemplo de projeto, considerando a metodologia simplificada, o valor de VC mínimo não poderia ser inferior a 100 volts. E, efetivamente, como o procedimento adota algumas simplificações, o valor não é exatamente aquele obtido na simulação, sendo que VC mínimo é superior a 100 volts, como se verifica nesta forma de onda da tensão no capacitor. Além disso, os demais valores estão em conformidade com o cálculo aproximado anteriormente, com um pequeno erro percentual.
Nesse slide, temos a representação de algumas formas de onda de interesse, como as formas de onda da corrente no capacitor e da carga, apenas a corrente de carga, que possui uma componente CC e uma componente CA, além da forma de onda da corrente no capacitor, que corresponde apenas a componentes em corrente alternada, ou seja, não existe componente CC da corrente no capacitor. E por fim, isso tem reflexo no aspecto da corrente de entrada, visto que a metodologia simplificada considerava que a corrente no capacitor seria um pulso retangular, mas na verdade tem um aspecto mostrado nessa simulação e adotado também na análise do projeto completo da estrutura. Analisando-se os demais parâmetros envolvidos no projeto do retificador, constata-se que os valores da tensão mínima no capacitor, o valor da tensão aplicada ao capacitor, valor esse de pico, o tempo de carga, a quantidade de carga e o valor médio da corrente, a carga possuem praticamente os mesmos valores entre a simulação e o roteiro de projeto. Porém, o valor de pico da corrente obtida pela simulação, que seria o mais próximo da prática, é praticamente o dobro daquele valor estimado com a metodologia que considera que o pulso da corrente no retificador é retangular. Então, o erro existirá essencialmente na estimativa do valor de pico da corrente drenada a partir da rede e, consequentemente, da corrente que circula no capacitor. Como foi anteriormente mencionado, a tensão aplicada ao capacitor é senoidal e a corrente no capacitor possui uma componente cossenoidal e não o aspecto retangular adotado no procedimento de projeto simplificado. Agora, vamos determinar o valor do ângulo θ2, que justamente é o instante a partir do qual o capacitor passa a fornecer energia para a carga, correspondente ao terceiro estágio em que apenas o capacitor entrega energia para a carga. Então, nesse terceiro estágio, a corrente no capacitor é igual à corrente no resistor, e a corrente no resistor pode ser facilmente obtida pela expressão apresentada no slide. Além disso, igualando-se a corrente no capacitor para um ângulo de fase θ2 com a corrente no resistor, é possível obter o valor do ângulo θ2 em função da expressão representada, que é dependente do arco tangente de ômega vezes R vezes C, sendo que ômega é a frequência angular da rede, R é a resistência de carga e C é a capacitância de fio. É possível determinar o ângulo de fase θ1, correspondente ao término da terceira etapa de funcionamento, a partir da análise das formas de onda e das etapas de operação do circuito. Além disso, é possível definir as expressões para os intervalos de tempo alfa, beta e gama, que estão associados ao comportamento da corrente no capacitor. Além disso, devemos considerar que o capacitor se carrega e descarrega a uma taxa constante em regime permanente, implicando o valor médio da corrente no capacitor nula, e, desse modo, obtém-se as expressões que permitem calcular as áreas S1, S2 e S3 representadas na figura. A área S1 é igual à soma das áreas S2 e S3 em virtude do balanço ampere-segundo. Substituindo-se as expressões anteriormente obtidas para S1, S2 e S3, chega-se a uma equação transcendental, que não possui solução analítica. Substituindo-se valores de alfa e beta numéricos nessa equação, não é possível obter um valor numérico para ômega RC correspondente. Então é necessário recorrer a uma solução gráfica.
sendo que ômega-RC passa a ser uma função da relação entre a tensão mínima no capacitor e a tensão de alimentação de pico. Então, conhecendo-se o valor de Vc mínimo e de V de pico, conhece-se um valor de uma coordenada x que possui um valor em y correspondente e igual a ômega-RC. Como ômega é conhecido, sendo essa a frequência angular da rede, e R também é conhecido, sendo essa a resistência de carga associada à potência na carga, pode-se determinar a capacitância de filtro, sendo esse considerado o método mais completo para o cálculo desse elemento. Um procedimento análogo pode ser adotado para o cálculo da corrente eficaz no capacitor, considerando-se as etapas de funcionamento do circuito e também que os ângulos θ1, θ2 e θ3 são conhecidos. Então, recorre-se também a uma solução gráfica para o cálculo dessa corrente eficaz. Deve-se ressaltar que o capacitor foi determinado a partir do gráfico anterior e todos os demais parâmetros são conhecidos. Calculando-se o valor de ômega-RC, obtém-se um valor em Y correspondente ao produto entre a resistência de carga, a corrente eficaz no capacitor e o valor de pico da tensão de alimentação. E, naturalmente, apenas a corrente eficaz de carga será desconhecida a essa altura, podendo ser facilmente obtida por um cálculo simples. Agora vamos analisar a operação do retificador em modo dobrador com o interruptor na posição 2, sendo que, nessa condição, apenas duas etapas de operação existirão. Na primeira etapa, no semiciclo positivo, D1 é polarizado, permitindo a carga de C1. No semiciclo negativo, D3 é polarizado, permitindo a carga de C2. A partir da análise do circuito e das formas de onda, podem-se obter as equações que permitem calcular o valor da tensão mínima em cada um dos capacitores e o valor da tensão mínima correspondente à soma dessas duas tensões. E, além disso, é possível obter a expressão que permite o cálculo das capacitâncias de filtro C1 e C2, que a priori são consideradas iguais. Novamente, considera-se o procedimento de projeto simplificado, em que o formato da corrente I é retangular, e vimos anteriormente que não é bem isso que ocorre na prática. É possível calcular o tempo de carga de um capacitor nessa condição e, além disso, determinar tanto o valor de pico quanto o valor médio da corrente I, representada no diagrama do slide anterior. A corrente eficaz pode ser determinada a partir da análise dessa forma de onda, obtendo-se então uma expressão que naturalmente está relacionada com o tempo de carga do capacitor. A corrente eficaz, ou seja, a componente alternada da corrente em um dado capacitor, é a diferença da componente CA da corrente I e da componente média, e desse modo pode-se substituir as expressões mostradas nesse slide para obter então a corrente alternada, ou seja, a parcela CA que circula em um dos capacitores. E além disso, deve-se ressaltar que no capacitor de filtro circula a corrente CA associada ao estágio de saída e também a componente CA associada à carga. Esse exemplo de projeto emprega basicamente os mesmos dados adotados para o caso do retificador não dobrador, com exceção da tensão mínima na carga, que é de 200 volts, uma vez que a tensão na carga agora é a soma das tensões dos dois capacitores. O procedimento de projeto é bastante simples e visa determinar justamente
a capacitância de filtro e os esforços de tensão e corrente nos elementos semicondutores. Uma questão importante é o fato de cada diodo estar submetido ao dobro do valor de pico da tensão de alimentação, que, nesse caso, acontece para uma pior condição de uma tensão eficaz de 135 volts. Além disso, 2 diodos poderiam ser suprimidos no circuito, porque por eles não circula corrente, isso caso o retificador operasse apenas em modo dobrador. Aqui temos alguns resultados experimentais que mostram uma questão de bastante relevância, que é o fato de, tanto em casos nos quais se emprega um retificador como filtro de entrada, como estágio de entrada, quanto nos casos quando se emprega apenas o capacitor de filtro em paralelo com a carga em conversores CCCC, por exemplo, esses capacitores de filtro correspondem a caminhos de baixa impedância quando estão inicialmente descarregados. E dessa forma, isso leva à circulação de uma elevada corrente extraída a partir da fonte de alimentação. Tem-se então um transitório de partida associado a uma corrente de partida elevada que pode danificar os elementos semicondutores caso o projeto não seja realizado cuidadosamente. Então isso pode ser entendido justamente a partir das formas de onda apresentadas aqui, em especial considerando o grid mostrado na parte inferior desse slide. Tem-se inicialmente que tanto corrente quanto tensão na carga são nulas e a corrente da fonte também. Quando o conversor é energizado, verifica-se que a carga do capacitor acontece de forma lenta, principalmente porque a capacitância de filtro normalmente é elevada. Porém, no início da energização do conversor, a corrente drenada a partir da rede apresenta um elevado valor de pico. Isso pode danificar elementos semicondutores se não houver uma forma de contornar esse transitório elevado, que é típico de conversores estáticos que empregam elevadas capacitâncias de filtro. Uma forma de limitar essa corrente de partida ou corrente de enrush seria justamente inserir um resistor em série com a fonte de alimentação que limitasse esse valor de pico a um valor aceitável que não fosse danificar os elementos do estágio de potência. A questão é que, se a resistência for mantida em série com a fonte de alimentação o tempo todo, haverá uma queda de tensão e também perdas por efeito Joule, comprometendo o rendimento do circuito. Então, o objetivo desse circuito de proteção é inserir um triac em paralelo com o resistor de carga. Durante a partida, a corrente circula pelo resistor de carga e, alguns ciclos após a partida, essa corrente é desviada por meio do triac, lembrando que o triac corresponde a um par de tiristores em antiparalelo, permitindo a circulação de corrente alternada nos dois sentidos. A principal questão relacionada a esse circuito de proteção, então, reside em determinar o valor do resistor limitador e o tempo durante o qual o triac permanecerá desligado. Uma simulação preliminar pode revelar qual é o valor de pico que a corrente de partida vai atingir e dessa forma pode-se escolher o valor do resistor limitador para limitar essa corrente a valores aceitáveis. Imaginemos então que 31,1 amperes fosse um valor aceitável. Assim, poderíamos definir o resistor de carga de 10 ohms associado a uma fonte de tensão com valor de pico de 311, resultando na corrente desejada. A constante de tempo do circuito pode ser definida como sendo o intervalo de tempo necessário para que a tensão atinja 63,2% do valor final. E, nesse caso, no retificador operando com filtro capacitivo em 60 Hz, o intervalo de tempo correspondente é de 25 milissegundos.
Para o caso do circuito anterior, a resistência de limitação de corrente é de 10 ohms e a capacitância de filtro é de 1000 microfarad, resultando em 10 milissegundos. E esse valor é aproximadamente 3 vezes menor do que a constante de tempo do circuito de 25 milissegundos. Para considerar o tempo durante o qual o TREAC deve permanecer bloqueado, lembremos que para que um dado circuito em regime transitório atinja o regime permanente, é necessário que sejam decorridas 5 constantes de tempo. Nessa situação, consideramos então que 15 vezes R1 vezes C corresponde justamente a esse intervalo de tempo. Então, esse é um intervalo de tempo durante o qual o TREAC deve permanecer bloqueado, a partir do qual ele deverá ser acionado visando curto-circuitar a resistência de limitação de corrente e evitar que haja perdas no circuito, comprometendo o rendimento. Vamos analisar agora o projeto de um retificador trifásico associado a um filtro capacitivo. Lembrando que o retificador a 6 pulsos é a estrutura mais empregada em aplicações práticas, sendo praticamente uma estrutura universal nessas condições. Devemos lembrar ainda que o funcionamento desse retificador está baseado nas tensões fase-fase, ou seja, cada um dos pulsos que compõem a tensão de saída está associada a uma tensão fase-fase que é mais positiva que as demais. Por exemplo, na primeira etapa, a tensão fase-fase V12 é mais positiva que as demais, polarizando os diodos D1 e D5. Considerando-se ainda aquele comportamento em que, inicialmente, tanto a carga quanto o capacitor recebem energia, depois, tanto a fonte de alimentação quanto o capacitor fornecem energia para a carga, e, num terceiro instante, apenas o capacitor é responsável por alimentar a tensão na carga, é possível realizar uma análise semelhante àquela desenvolvida para o retificador monofásico. Por meio das formas de onda apresentadas, é possível constatar que tanto a tensão de saída quanto a corrente no capacitor possuem uma frequência que é 6 vezes maior que a frequência da tensão de alimentação. Por outro lado, a forma de onda da corrente de entrada é um pouco diferente daquela do retificador monofásico, sendo que as correntes das fases 1, 2 e 3, ou A, B e C, agora apresentarão 2 picos e não apenas um, como no caso do retificador monofásico. A análise, então, deve ser desenvolvida para cada intervalo de 60 graus, sendo que então é possível obter uma expressão para o cálculo da capacitância de filtro semelhante àquelas obtidas anteriormente. Porém, nesse caso, constata-se que a capacitância de filtro será muito menor que aquela requerida pelas estruturas monofásicas, considerando uma mesma ondulação como critério de projeto e comparando-se, consequentemente, a estrutura monofásica com a estrutura trifásica. Na estrutura monofásica tem-se um retificador de 2 pulsos e na estrutura trifásica tem-se um retificador de 6 pulsos. Então, a frequência da ondulação deste último retificador será 3 vezes maior em comparação com o retificador monofásico. Logo, o capacitor de filtro será 3 vezes menor em comparação com o retificador monofásico de 2 pulsos. O valor de pico da corrente de entrada pode ser calculado por essa expressão, cuja demonstração não será apresentada, e, desse modo, tem-se também um roteiro de projeto para uma estrutura monofásica, considerando-se como dados de entrada a tensão eficaz de linha, o mínimo valor que a tensão
no capacitor pode assumir. E, além disso, a potência de saída. A corrente na carga pode ser calculada facilmente a partir dos dados de entrada. E, assim, pode-se empregar esse valor para o cálculo do valor de pico da corrente de entrada. O parâmetro alfa é calculado como sendo o arco cosseno da tensão mínima no capacitor e a tensão de linha de pico, sendo que a tensão mínima no capacitor é justamente um dado de projeto que permite definir a capacitância de filtro. E assim, a partir do parâmetro alfa, é possível determinar o intervalo de tempo durante o qual a fonte transfere energia para o capacitor.